Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Quero tecer alguns comentários sobre essa aula. Essa aula visa apresentar para vocês que na hora de efetuar o dimensionamento de condutores e dimensionamento de disjuntores, nós devemos utilizar a corrente de projeto. O que é essa corrente de projeto? Essa corrente de projeto é uma corrente fictícia que leve em conta os fatores de correção. Quais são esses fatores de correção? De temperatura, fator de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento, fator de correção de harmônicas, quando o circuito é trifásico a 4 condutores. Então, a aula vai mostrar para vocês como calcular essa corrente de projeto. Lembrando, é uma corrente fictícia para que vocês possam dimensionar condutores e disjuntores. Então, vamos agora à nossa aula e prestem bastante atenção. Na hora de dimensionar um circuito, utilizem a corrente de projeto. Vamos à nossa aula. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso canal da Universidade da Elétrica, a mais uma aula de hoje. A aula é sobre a correção da corrente nominal de um circuito elétrico. O que é essa correção da corrente nominal em um circuito elétrico? Bom, quando nós fazemos os projetos, quando nós dimensionamos os condutores elétricos e os disjuntores, nós dimensionamos em função da corrente de projeto. A corrente de projeto nada mais, nada menos do que é a corrente daquela carga daquele circuito corrigida em função dos fatores de correção. Né? Então, o que é a corrente de projeto do circuito? É a corrente nominal da carga corrigida em função dos fatores de correção. Quais são esses fatores de correção? O primeiro fator de correção é o agrupamento de circuitos no eletroduto. Então, vou ver quantos circuitos estão agrupados no eletroduto e vou fazer uma correção. Essa correção tende a corrigir a corrente do condutor, ok? Outro fator de correção existente é o fator de correção de temperatura, ou seja, temperatura ambiente. Outro fator de correção é a presença das harmônicas em circuitos trifásicos com neutro. Então, veja bem vocês que a correção me leva à corrente de projeto, que é uma corrente fictícia, ela é corrigida em função do fator de agrupamento, da temperatura ambiente, da temperatura do solo, da presença de harmônicas, né, principalmente nos circuitos trifásicos com neutro. Então, sempre quando você vai fazer o dimensionamento de cabos e disjuntores, você deve utilizar a corrente de projeto, que é uma corrente fictícia corrigida em função dos fatores de correção. Vamos ao fator de correção de temperatura. Esse fator, ele altera a corrente nominal, né, por questões de projeto. Então, não significa que a corrente de projeto é a corrente que vai circular no condutor. Não é. A corrente de projeto é uma corrente fictícia, ou seja, é a correção da corrente nominal em função dos condutores, em função dos fatores de correção de temperatura e tudo mais. Aqui nós temos o fator de correção de temperatura quando você faz o projeto. Se você faz o projeto, aqui a temperatura ambiente, cuja temperatura ambiente do local é 35 graus, você vem na tabela e verifica quais são os fatores de correção. O fator de correção para a temperatura 30 graus, vocês podem considerar fator de correção 1. Então, se a temperatura ambiente daquele projeto é 35 graus, fator de correção 0,94 para os cabos de PVC, que é o policloreto de vinila, e 0,96 para os cabos de etileno propileno. Tá? Então, isso aqui representa uma correção da corrente nominal.
para que você dimensione os cabos e disjuntores, porque esses efeitos eles influenciam na qualidade do seu projeto, tá? A temperatura ambiente e a temperatura do solo, sendo o cabo ali enterrado no solo. Então, esse primeiro é o fator de correção de temperatura. Lembrando que a temperatura de 30 graus é considerado fator de correção à unidade. Depois nós temos o fator de correção de agrupamento de circuitos. Quantos circuitos são instalados dentro do eletroduto? Por que isso? Na tabela de cabos, conforme a NBR 5410 de 2004, lá a gente não considera a capacidade de corrente para vários condutores agrupados. Lá é no máximo de 2 a 3 condutores. Aqui, num eletroduto, você pode ter mais de um circuito. E aí nós temos o fator de correção de agrupamento. Por que isso? Porque esses condutores estão dentro do eletroduto, então eles trocam calor. Então, um condutor troca calor com o outro, pode aquecer. Para minimizar isso, a gente tem que fazer a correção de agrupamento. Isso faz, em alguns casos, elevar a corrente de projeto. Elevando a corrente de projeto, eleva a seção do condutor. Então, aqui tem a tabela, né, que vocês podem consultar, a tabela da NBR 5410, mas existe uma regrinha muito interessante que a própria NBR 5410 estabelece que vocês podem utilizar sem usar essa tabela. É que o fator de agrupamento, a correção do fator de agrupamento é 1 sobre raiz de N, onde N é o número de circuitos dentro do eletroduto ou de cabos multipolares dentro do eletroduto. Por exemplo, se o eletroduto tem 2 circuitos, qual é o fator de agrupamento? 1 sobre raiz de 2. Então, o fator de agrupamento representa quantos circuitos estão agrupados dentro do eletroduto. E eu tenho que fazer essa correção, por quê? Porque os circuitos que estão ali dentro, eles trocam calor, né? E para o condutor trabalhar de forma adequada, né, a correção é necessária. Fator de correção de harmônicas também deve ser levado em conta. Em particular, eu quero colocar para vocês, em circuito trifásico com neutro, quando a circulação de corrente no neutro ela não for acompanhada de redução correspondente na carga dos condutores de fase, o neutro deve ser computado como condutor carregado. Lá na tabela de cabos, tem lá quantos condutores carregados? Trifásico, 3 condutores carregados, lá na tabela. Porém, na presença de harmônicas, para circuitos trifásicos a 4 condutor, temos que considerar o condutor de neutro carregado. Isso é quando? É quando a corrente nos condutores de fase contém componentes harmônicas de ordem 3 ou múltiplas, numa taxa superior a 15%. Então, você está fazendo um projeto, você quer fazer a previsão de harmônicas, vou fazer uma previsão de harmônicas de acima superior a 15%. Aí, o que vai acontecer? Você tem que levar em conta o fator de correção de temperatura. Essa correção é aplicada em circuitos trifásicos. O fator de correção, ele é de caráter geral, um valor de 0,86, independente do método de instalação do cabo, se é um método eletrodo embutido em alvenaria, eletrocalha, calha aberta, calha fechada. Então, é independente do método de instalação do condutor. Então, nós já vimos por que nós temos que fazer a correção da corrente nominal. Para gerar a corrente de projeto, aquela corrente que você vai especificar os condutores e vai especificar os disjuntores. Vamos a um exemplo da corrente de projeto, que é a corrente que leva em conta os fatores de correção. Então, a corrente de projeto, eu vou trabalhar IB, que é a corrente de projeto, é a corrente nominal, dividido pelo fator de correção de temperatura vezes o fator de agrupamento. Circuitos monofásicos e bifásicos. Para circuitos trifásicos a 4 condutor, quando é levado em conta o condutor de neutro, ou seja, quando há harmônica, você leva em conta o fator de correção de harmônica, esse 0,86.
Quando isso não ocorrer, não tem o 0,86. Então, vamos a um exemplo. Nós temos aqui um quadro elétrico com temperatura ambiente 30 graus. Eu tenho aqui um eletroduto e eu vou dimensionar o circuito 1, né? Qual a corrente de projeto? O circuito 1 ele tem 7.800 watts, 220 volts. Então, quantos circuitos agrupados tem nesse trecho? Tem 2. Então, o fator de agrupamento de circuito é 1 sobre raiz de N, onde N é 2. São 2 circuitos agrupados. Então, o fator de agrupamento, 0,71. Fator de correção de temperatura. Como a temperatura ambiente é 30 graus, eu vou considerar fator de correção de temperatura a unidade. Logo, eu acho a corrente nominal, que é a potência dividido por 220, que deu 35,45. Agora, eu vou encontrar a corrente projeto, que é corrigida. Então, é 35,45 dividido por 1 vezes o fator de agrupamento, que é 0,71. Logo, a corrente para a especificação do meu projeto é 49,93. Então, eu vou usar essa corrente para dimensionar os condutores e disjuntores. Vamos para o segundo e último exemplo, onde eu tenho um circuito trifásico, um eletroduto que passa 2 circuitos trifásicos, que vai atender a essa carga 1 e essa carga 2. É trifásico 380 volts. A potência do circuito, 7.800 com fator de potência 0,8, harmônica 16%. Então, vamos corrigir. Então, qual é a potência aparente? É a potência ativa pelo fator de potência. Então, é 7.800 por 0,8, dá 9.750. O projeto é sempre feito pela potência aparente, a maior. Logo, o sistema é trifásico, S é igual a raiz de 3V vezes a corrente nominal. Estou encontrando primeiro a corrente nominal. Vai ser S sobre raiz de 3 vezes V. Então, é 9.750 dividido por raiz de 3 vezes 380. Logo, a corrente da carga efetiva é 14,81. Agora, nós temos que corrigir essa corrente. Essa corrente aqui é a corrente real. E a corrente corrigida é uma corrente fictícia, a corrente de projeto, né, para minimizar os impactos de aquecimento, por agrupamento e tudo mais, e harmônicas. Então, a corrente de projeto é a corrente nominal, fator de correção de temperatura, vezes fator de correção de agrupamento, vezes o fator de correção de harmônica, que é 0,86. Como a temperatura eu vou trabalhar com 30 graus, fator de correção de temperatura 1, vezes 0,71, vezes 0,86. Quem é o 0,71? É o agrupamento. Quantos circuitos agrupados no eletroduto? 2. É 1 sobre raiz de 2. Logo, a corrente de projeto, a qual você vai utilizar para especificar os condutores e disjuntores, é 24,25. Isso é uma corrente fictícia de projeto, para evitar aquecimento nos condutores, né? Para deixar o projeto de forma adequada. Então, pessoal, para montagem dessa aula, para tirar essas dúvidas e apresentar para vocês a correção dos projetos, da corrente de projeto, criando aí a corrente nominal do circuito, né, foi utilizado a NBR 5410 de 2004. Pessoal, fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.